tarde a todos e a todas. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para a nossa palestra pública aos sábados, que na verdade não é pública. Atualmente está sendo gravada e transmitida via internet, Facebook e WhatsApp. Mas para que assim a nossa doutrina se propague diante das dificuldades também. Hoje nós teremos a palestra da nossa irmã Dísla, que é do Centro Espírita Novo Horizonte de Serra Talhada, parceiros de nossa casa. Ela falará sobre as dores da alma e que possamos, de uma forma direta ou indireta, aproveitar esses conteúdos e levar para a nossa vida diária em busca dos nossos melhoramentos. E nesse momento, vamos elevar nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Maior e rogar ao Divino Mestre Jesus, aos espíritos trabalhadores da nossa casa, ao nosso mentor Abdu, que abençoe todos nós, todos filhos, todos da nossa nação, que possamos, nesse momento, acerenar nossos corações, elevando nossos pensamentos e nos fortalecendo diante de tanta dificuldade que acontece na nossa atualidade. Que possamos buscar a serenidade, desenvolver a esperança e, acima de todas as coisas, Senhor, dai-nos a fé, a confiança de que vós estáis sempre a nos proteger, a nos amparar, a nos auxiliar. Conduz-nos, Senhor, pelo caminho do bem e para que possamos passar por essas vicissitudes e sairmos mais fortalecidos e confiantes da Tua grandeza, da Tua misericórdia, Senhor. Pois sabemos que o Teu amor é infinito e que tudo podes, tudo transforma e tudo se modifica conforme a vossa vontade e bondade divina. Que assim seja. Pedimos aos nossos irmãos que coloquem uma garrafinha com água para que essa água possa ser fluidificada e assim possamos ter o remédio espiritual para o equilíbrio do nosso espírito, da nossa alma. Que assim Boa tarde a todos. Eu sou Dísla, do Novo Horizonte, de Serra Talhada. Estou aqui a convite da Casa Espírita Despertar da Consciência. Quero desde já agradecer pela oportunidade deste convite para estarmos dando continuidade aos trabalhos nesse momento de isolamento, Então, como tema para esta tarde de hoje, eu trago as dores da alma. É um tema bem pertinente, importante, porque vai falar de todas as nossas dores, daquilo que estamos sentindo, já sentimos, mas estamos vivenciando com mais intensidade neste momento de isolamento. Esse tema ele foi tirado do livro As Dores da Alma do Espírito Hamed, psicografado por Francisco Santo Neto. E ele é um livro muito abrangente, assim, ele traz falando sobre perda, sobre culpa, sobre depressão, sobre insegurança, sobre orgulho, sobre egoísmo. Eu, particularmente, hoje fiz um resumão do livro, trazendo só alguns pontos. O ponto que eu trago hoje é insegurança, ansiedade, orgulho, egoísmo, mágoa, responsabilidade. Então, são temas
que está no contexto de tudo isso que a gente está passando hoje, né? Porque com esse isolamento, a gente está vivendo, vamos lembrar aí, a caverna de Platão, onde as pessoas viviam presas, onde foram colocados prisioneiros numa caverna, amarrados com correntes, onde eles não podiam se virar, se comunicar. Eles eram isolados ali e ficavam presos olhando para a parede. E aí eles só tinham noção do que estava lá fora pela sombra que eles viam na parede. Então eu comparo essa caverna ao que a gente está vivendo hoje, né? Esse período de isolamento, esse período onde a gente está na nossa caverna interior, né? Individual, onde a gente vai se defrontar, se deparar com nossas sombras, né? E nestes momentos de isolamento, onde a gente tem pessoas que não estão sabendo lidar com essas diferenças, com a falta da rotina, com a falta de contato, do abraço, do beijar, do ir para as casas espíritas, está sendo tudo muito diferenciado. Então tem pessoas que estão surtando, inclusive essa que vos fala, não surtou ainda porque vem trabalhando esse estado psicológico, mas tem horas que dá uma agonia, porque você quer ver o outro, você quer se aproximar, você quer ter um contato maior com essa pessoa e você não pode. Então, as dores da alma, ele traz mais ou menos esse contexto, né? Dessa vivência que estamos passando nesse momento, entendeu? Então, eu espero que eu consiga atingir o objetivo de vocês. E eu começo trazendo Mateus capítulo 11, versículo 28, onde Jesus diz assim, ele faz um convite, que esse convite é muito importante para a gente vivenciar ele nesse momento de isolamento. Vinde a mim todos vós, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está lá em Mateus capítulo 11. Então ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Nesse momento que a gente está sobrecarregado, preocupado com a situação financeira, com a falta de contato, com o que vamos fazer da nossa vida, nesse momento de desespero, ele pede, vinde a mim que eu vos aliviarei, né? Vejam que ele está pedindo que venha, porque ele vai aliviar nossas dores. Ele não vai sanar, mas ele se coloca como exemplo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e puro de coração, que ele é manso. Então, aprender, ter ele como exemplo de mansidão, de mansuetude, de comportamento equilibrado nesse momento que é o que nos falta, né? E aí, quais são as dores da alma que tem no livro, basicamente? Tem falando sobre a crueldade, culpa, mágoa, dependência, inveja, orgulho, solidão, egoísmo, depressão, irresponsabilidade, vício, baixa autoestima, repressão, crítica, preocupação, rigidez, insegurança, ilusão, medo, ansiedade e perda. Aqui eu vou abordar orgulho, egoísmo, insegurança, ansiedade, mágoa e irresponsabilidade. E crueldade, né? Eu espero que nesses 30 minutos eu consiga falar um pouco dessas dores para a gente ter uma noção, né, do que a gente está vivendo, do que nesses momentos, se cada um se identificar aí com as suas dores, com as suas mágoas e analisar, fazer uma análise e aproveitar esse momento de isolamento para se autoanalisar, fazer uma reflexão consigo mesmo, aproveitar esse momento de isolamento para repor as suas energias, as suas ideias, colocar em ordem, tentar se equilibrar, ver quais são os males que está afetando mais vocês nesse momento de isolamento. Aí no próximo slide diz assim, o que define o nosso comportamento? O que é que nos define? O comportamento ele é definido pelo conjunto de reações externas. O que nos acontece externamente
é que vai determinar como é o nosso comportamento. Por exemplo, o que nós estamos passando hoje. Como é que nós estamos nos comportando diante das situações que estamos passando hoje, né? Vivenciando hoje com essa pandemia, com esse coronavírus. Como é que eu estou me comportando diante de tudo isso? Então, é uma reflexão, né? O que vai definir o nosso comportamento é o que acontece externamente. Externamente acontecem coisas que vai definir como eu vou me comportar. Eu posso me comportar com serenidade, eu posso me comportar com desespero, eu posso me comportar ferindo as pessoas, né? Eu posso me comportar com insegurança, com muita ansiedade, né? Então, são os fatores externos que determinam o nosso comportamento. E como se dá essa nossa resposta? Como é que a gente vai responder a esses fatores externos? De acordo com o nosso comportamento interno. Quem é você, né? Como é você é que vai definir as respostas que você vai dar externamente. Tipo, nossos valores sobre nós mesmos, conscientes e inconscientes. O mundo que nos cerca. Nosso conhecimento intelectual, moral, nossas emoções, sentimentos e experiências passadas e presentes determinam nossas respostas. Então, tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo aquilo que a gente vivencia, todos os nossos aprendizados, e conscientes ou inconscientes, que estão no nosso consciente ou no nosso inconsciente, eles vão aflorar no momento que acontece determinadas situações que exigem de nós uma resposta. Percebendo algumas dores da alma. Quais são as dores da alma que a gente vai perceber nesse momento? Aí vamos falar de crueldade primeiro. Né? Vou trazer para vocês aqui crueldade. Cada ato de agressividade neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Hamed diz isso no livro Dores da Alma, que uma pessoa que é cruel é porque ela ainda está vivenciando o seu instinto primitivo, lá do início, quando se usava da barbárie, da crueldade para punir as pessoas. Né? Então as pessoas ainda, as pessoas que agem com crueldade, ela ainda está vivenciando o seu momento ainda primitivo, né? Ainda não aprenderam a amar. Aí ele diz também que a atrocidade, o sadismo, a perversidade e a desumanidade são características provenientes da insensibilidade ou enrijecimento da psique humana, em processo inicial de desenvolvimento. É como se a pessoa estivesse ainda no início, aprendendo, né? Está ainda no início do seu desenvolvimento, da sua evolução. Ainda continua grosseira, né? Continua primitiva, ainda não conseguiu se libertar dessas cargas que ele traz ainda no seu inconsciente, que passou, que vivenciou lá no início. Aí ele fala também, aí num outro tópico que eu acho interessante, que cabe a nós agora nesse momento, diz assim, de todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Nessa crueldade não se derrama sangue, somente se constrói cercas e cercas que passam a nos sufocar e a nos afligir por dentro. Então a Hamed está dizendo o quê? Que das violências piores, as que mais nos faz sofrer são aquelas que nós fazemos conosco mesmo. Quer dizer, nós nos castigamos, nós nos punimos, nós criamos uma cerca, nós ficamos prisioneiros das nossas imperfeições, das nossas inseguranças, do nosso medo, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? E aí lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a crueldade não decorre da falta do senso moral?
e eles dizem que não, que o senso moral não está, dizem que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe em princípio em todos os homens. E esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. Eles dizem o quê? Que todos nós temos dentro de nós esses princípios morais, mas que nas pessoas que são cruéis, é como se eles ainda tivessem para germinar, tivesse ainda em semente. Mas está lá, existe, só falta ele desenvolver. O orgulho, que é um fator que eu acho para nós o princípio, né, de tudo, é aquilo que nos... é a raiz de todos os nossos problemas, né, através do orgulho. Na vida, Hamed diz, na vida nada está perdido. Aliás, existe a época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver, né? Desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Portanto, é uma atitude sempre inadequada nas estradas de nossa existência evolutiva. Menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre do castelo de nosso orgulho. Talvez não entendamos de imediato nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza de que todos somos importantes e todos fomos convocados a dar nossa contribuição ao universo. Então, assim, uma pessoa orgulhosa é aquela que se sente, que tem uma arrogância dentro dela, né, que se acha no topo, né? Ela cria um castelo, uma ilusão de que ela é melhor do que as outras pessoas, e aí ela se acha no direito de manifestar, tipo, a arrogância, de se considerar as pessoas, de pisar nas pessoas, esquecendo ela que todos nós temos um papel importante aqui na Terra, né? Todos nós somos filhos de Deus. E que é uma prisão quando a gente se deixa dominar pelo orgulho. Isso é uma das prisões, uma das cercas que nós construímos ao nosso redor de nós mesmos, é nós acreditarmos que somos melhores do que as outras pessoas. É esse orgulho, essa empáfia que a gente tem de não chegar para o outro quando a gente erra e pedir desculpa, da gente não reconhecer um erro que cometeu por achar que isso vai nos menosprezar, vai nos diminuir, sabe? É você não quebrar um gelo. Por orgulho, muitas vezes a gente pensa, eu ir atrás, por nada, né? Me rebaixar, né? A gente vive com esse pensamento ilusório de que a gente é mais e que se a gente fizer um ato de ir de encontro ao outro para pedir desculpa ou para reconhecer um erro, isso vai mexer com o nosso brio, né? Com o nosso ego. Isso é uma pessoa que se sente com o ego altamente inflamado, né? E aí, Hamed diz, talvez não entendamos de imediato o nosso papel na vida, mas podemos ter certeza de que todos nós somos importantes e todos fomos convocados a dar nossa contribuição no universo. Então, não existem pessoas que são mais nem menos aqui. Todos nós somos importantes. E o orgulho, ele quebra barreiras, ele cria barreiras, né? E a gente não está aqui para criar barreiras. A gente está aqui para desmanchar as barreiras. A gente está aqui para criar pontes. Então, quando a gente reconhece um erro nosso, quando a gente vai de encontro às outras pessoas para pedir desculpa, para reconhecer um erro, isso não vai nos diminuir, não. Muito pelo contrário, sabe? Isso vai nos tornar pessoas melhores. O egoísmo é outra prisão que nos colocamos quando a gente é egoísta. A vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que somente vê a si próprio. É um desejo superlativo de chamar a atenção ou a presunção de ser aplaudido e reverenciado perante os outros.
é a ostentação dos que procuram elogios ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo e não dentro de si mesmo. Quer dizer, o egoísta é aquele que ele quer parecer bom para os outros, quer sempre estar sendo reconhecido, aplaudido, né? Que as pessoas estejam sempre elogiando, mas ele mesmo não se elogia. É como se ele quisesse a aprovação das outras pessoas, mas ele mesmo não tem, ele não se aprova, entendeu? A avareza, que faz parte do egoísmo, pessoas egoístas são avarentas, cria-se esses defeitos. É um produto de uma necessidade que se encontra na intimidade da psique humana. Ela tenta enfeitar ou distrair o conflito com a busca de bens perecíveis, mas nunca consegue suprir a sensação de carência íntima. Aquelas pessoas que são avarentas, que são apegadas às coisas materiais, né? Elas têm uma carência dentro de si. Então, elas colocam essa carência dela em objeto, em coisas. Então, elas se tornam pessoas mesquinhas, porque elas não têm vontade de compartilhar, aquilo que ela tem, porque é como se isso é meu, é posse. Então, a posse de filhos, de achar que os filhos são crias suas e que são seus, né? Aí no livro, na questão 917, Allan Kardec pergunta como se destruiu o egoísmo. E lá eles falam que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, né? Que tem uma influência muito grande no mundo que a gente vive, no material. Ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se para o cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo, ele diz aqui, que só se enfraquecerá à proporção que a vida moral for dominante, né? Predominante, onde a gente já tenha conseguido se desprender dessas coisas materiais. A partir do momento que eu me desprendo de achar que essa pessoa não é minha, eu não tenho, essa pessoa não é meu filho não é meu, é empréstimo, essa roupa não é minha, essa casa não é minha, tudo aqui que tenho é empréstimo. Aí, às vezes, se fizer esse desprendimento, é que a gente vai se libertando do egoísmo, né? Então, no Evangelho, vem nos dizendo lá, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo, né? No cristianismo encontra-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizam. Isso foi dito pelo Espírito da Verdade. Então, vamos nos instruir, vamos nos amar, que a partir do momento que a gente faz isso, que a gente aprende, que a gente põe em prática as leis, a gente vai se desprendendo desse egoísmo, desse orgulho, dessa vaidade. Irresponsabilidade. Somos nós mesmos que fazemos o nosso caminho e depois o denominamos de fatalidade. Então, os acontecimentos exteriores da nossa vida são o resultado direto das nossas escolhas, entendeu? Tudo aquilo que acontece conosco é consequência das minhas escolhas, das nossas escolhas. Mas ainda tem pessoas que ainda se julgam perseguidos por um destino cruel, censuram tudo e todos, menos ele mesmo. Então, quer dizer, acontecem fatores externos negativos comigo, eu estou sempre culpando a outra pessoa, e nunca a mim mesma, né? Nunca a mim mesma. É sempre o outro que é culpado de tudo isso que está me acontecendo. Nunca eu. Somos responsáveis pelo que plantamos. Quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado e, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma. Somos responsáveis por tudo que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade, tá certo? Então, assim, estou vendo aqui que o tempo está já acabando. Então, eu vou adiantar para que a gente possa falar mais. Então, nós precisamos ser responsáveis com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, tá? Ansiedade. Para que ansioso? Para que ser ansioso? Produzir ansiedade leva-nos a partir de, então, a imaginar fatos catastróficos. A partir do momento que eu fico ansiosa com determinadas situações,
eu gero uma preocupação que ainda não aconteceu e pode não vir a acontecer, né? Ansiedade não adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvido dessa forma. Então é bom a gente se questionar, já tomamos consciência plena da nossa ansiedade? Estamos atropelando alguém com essa ansiedade? Aonde eu quero chegar? Por onde eu vou caminhar? Né? A gente precisa saber. Precisamos viver o agora, né? Estar no presente. Porque viver no passado demais causa depressão. Viver no futuro causa ansiedade, tá? O passado, ele serve como lição. É um aprendizado das coisas que fizemos e que não gostamos, dos erros que cometemos, né? Das atitudes que poderíamos ter tomado, que tomamos errado. Aí a gente olha para esse passado para poder a gente ter uma base do que a gente vai fazer agora no presente, neste presente, que eu estou vivendo agora. Então, o meu passado serve como lição e não como algo para me punir. Porque se a gente se prender demais lá atrás, vai gerar uma depressão. Começa com uma melancolia, uma tristeza e aí causa depressão. O futuro, preocupação, já está dizendo, é antecipação. É você antecipar algo que você nem vivenciou. Então, é viver ansioso por algo que você ainda não vivenciou, não viveu, não aconteceu. E talvez nem vá acontecer. Porque o futuro, ele depende muito do nosso presente. O que fazemos aqui, agora, é que vai determinar o nosso futuro. Tá certo? Então, nós precisamos ter equilíbrio. O equilíbrio é importante. Eu sei que nesse momento de isolamento, a gente fica muito ansiosa. Querendo saber resultados, querendo que as coisas aconteçam. Mas a nossa ansiedade não vai trazer esses resultados. Os resultados que vai trazer são gerar doenças. Então, precisamos nos equilibrar. Nem futuro demais, nem passado demais. Estar presente, no aqui e no agora. Insegurança. A intensa motivação que invade os indivíduos para serem amados e queridos a qualquer preço nasce das dúvidas íntimas sobre si mesmo. Uma pessoa que é insegura quer ser amada porque ela não se ama a si mesma, ela tem insegurança com ela mesma. A insegurança transborda de tal modo que transforma a natural necessidade de amar em uma necessidade patológica de satisfação, somente alcançada através da possessividade do amor. Então, as pessoas que se sentem seguras demais, que sentem essa necessidade de ser amada, elas terminam criando uma doença, termina sendo patológica. Então, elas começam a ter sentimento de posse por aquilo, pelas pessoas, e isso se torna doentio e é horrível. Um comportamento exagerado de um indivíduo geralmente significa o oposto do que ele demonstra e confessa. Então, geralmente as pessoas que se sentem boas demais, que tudo que elas fazem é exagero, ela tem uma deficiência em alguma coisa. Isso é uma característica de pessoas inseguras. Mágoa. O produto amargo de nossa infelicidade amorosa são nossas mágoas, resultado direto de nossas expectativas que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Então, quando a gente se magoou com alguma coisa, é porque a gente criou expectativas, a gente colocou expectativa naquela coisa. Até em nós mesmos, criamos muitas expectativas daquilo que a gente não pode dar, né? Então, a gente só precisa dar aquilo que a gente sabe que pode. E não criar expectativa com as outras pessoas, porque a gente vai se magoar de alguma forma. Porque as pessoas nunca vão fazer por nós aquilo que a gente quer que elas façam. Então, criar expectativa no outro faz com que a gente se magoe. A maioria das criaturas se comportam como se o amor não fosse um sentimento a ser cada vez mais aprendido e compreendido. Age como se ele estivesse inerte na intimidade humana e passam a viver na expectativa de que um dia alguém ou alguma coisa possa despertá-la em toda a sua potência numa espécie de fenômeno encantado. É como se assim o amor fosse despertar. Não, o amor está aqui. Né? A gente só precisa semear ele, fazer com que ele germine dentro de nós, tá certo? Então, mágoa é água parada, que apodrece, são sentimentos que retemos dentro de nós e que só nos faz mal, né?
A arte de perceber de forma clara e real nossas mais íntimas intenções é uma das tarefas do processo evolutivo pelo qual todos estamos passando. E que não pode ser visto, não pode ser mudado. Mágoa não elaborada se volta contra o interior da criatura, alojando-se em determinado órgão, desvitalizando-o. Mágoa se transforma com o tempo em rancor, exterminando gradativamente nosso interesse pela vida e desajustando-nos quanto ao seu significado maior. Então, a mágoa, ela gera doenças. E ela pode gerar uma depressão, né? Então a gente precisa tirar essa depressão, a gente precisa tirar essa mágoa de dentro da gente. Fomos nós que criamos ela, né? Porque criamos expectativas em alguma coisa. Então, nós podemos nos curar, tirar isso, não deixar ela guardada. A gente pode sentir tristeza, pode sentir raiva naquele momento, mas não guarda isso, não cria um rancor dentro de você para você não se tornar uma pessoa amargurada. Sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências de nossa alma. A gente sofre toda vez que a gente bota uma venda dentro dos olhos e a gente não consegue enxergar o que está dentro da gente, né? A nossa verdadeira essência. Então nós precisamos de equilíbrio para que a gente possa vivenciar tudo isso sem nos descontrolarmos, sem nos magoar, sem gerar doença para nós, sem nós atacarmos os outros, né? Sem criarmos barreiras, situações que vão fazer com que a gente sofra cada vez mais, criar mais, como é que se diz, sofrimentos para nós mesmos. Então, eu fiz bem resumido, bem rápido, espero que tenha alcançado, assim, pelo menos que vocês tenham entendido a mensagem de hoje, né? Estejam na caverna agora, na sua caverna interior, se olhe para dentro de você e vejam quais são as suas sombras. A ansiedade, a insegurança, a mágoa, como é que se diz? O egoísmo, o orgulho, são situações que fazem com que a gente seja prisioneira de nós mesmos, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João, capítulo 8, versículo 32. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que eu conheço a mim mesma, eu tenho a compreensão de quem eu sou. E aí eu posso fazer alguma coisa por mim. Porque eu fazendo por mim, eu vou estar fazendo pelo outro também. Porque quando eu me melhoro, né, a minha forma de agir com o outro vai melhorar, a minha forma de lidar com as outras pessoas, com as situações difíceis, vai melhorar. A minha forma de encarar esse momento que estamos vivendo hoje vai ser uma forma mais equilibrada, a partir do momento que eu encontro equilíbrio. Nós precisamos equilibrar. Tem uma frase que diz assim, eu estava lendo um documentário de uma antropóloga, Miriam Gunderberg, e Bauman, um sociólogo, ele diz o seguinte, às vezes a gente passa muito tempo, quem passa muito tempo em busca de liberdade, no final das contas vai querer ter segurança. E quem passa muito tempo só colocando as suas expectativas na segurança, um dia vai chegar um momento que vai ter que querer liberdade. Diz que os dois, infelizmente, não andam juntos. Porque se andassem juntos, seria perfeito. Segurança e liberdade. Né? Que a gente possa encontrar esse equilíbrio dentro de nós, para a gente poder dar continuidade à nossa trajetória de evolução espiritual e que a gente possa passar por esse momento de isolamento de forma equilibrada, né? Para que a gente não saia disso doentes, mas sim aprendendo bastante com tudo o que esse isolamento está nos trazendo. Agradecemos a nossa irmã Bígila pelos conhecimentos e esclarecimentos que a irmã trouxe na tarde de hoje. E agora, vamos à nossa prece final,
e que todos se posicionem de forma receptiva para receber as energias necessárias para o nosso fortalecimento e o nosso equilíbrio e confiança em Deus. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, espíritos de luz, trabalhadores da nossa casa e ao nosso mentor Abdu, que olha por nós, te agradecemos infinitamente por todo o amparo, o auxílio e a proteção. Te pedimos, espíritos de luz, que nesse momento os espíritos trabalhadores da tarefa do passe possam iluminar todos aqueles que estão assistindo a esse momento, que também possam derramar suas energias positivas, energias salutares sobre os nossos irmãos da nossa casa, da nossa cidade, da nossa nação e de todo o planeta. Que possam essas energias de amor, de paz, de serenidade e tranquilidade abrandar os corações de teus filhos, Senhor, e que com a certeza da tua misericórdia tudo passará, tudo vencerá. Que o teu amor, Senhor, seja o condutor para tudo isso ser renovado e reformado. Que a tua paz, Senhor, que o teu amor nos envolva durante toda a semana e que traga a luz da esperança para os nossos olhos e a nossa vida. Que assim seja.